Máquina simples, força e trabalho. Observe as fotos e cite máquinas que você está vendo. Certamente, ao observá-las, citaste o computador e o celular como máquinas. No entanto, ferramentas como alicate, chave de fenda ou estrela, pinça, cunha são máquinas simples, objetos do nosso estudo. Sem esquecer que nós, humanos, também somos máquinas vivas. A linha de montagem de automóveis de 1940 e 2017 estão representadas nas fotos. Qual a diferença? Na linha de montagem, as máquinas seres humanos foram substituídas por máquinas automatizadas. E qual seria o objetivo disso? Facilitar e otimizar o trabalho por diminuição de esforço ou força e, claro, redução de custos do processo. Iniciamos com conceitos básicos de física. Força. Pegue um lápis e uma borracha. Gire o lápis sobre a mesa. Aperte a borracha. O que aconteceu? O lápis entrou em movimento, enquanto a borracha sofreu deformação. Para que isso acontecesse, foi preciso aplicar uma força. Força é o agente físico capaz de alterar o movimento ou deformar um corpo. O que significa alterar o movimento? Movimentar o que estava parado, alterar a direção do que já estava em movimento ou aumentar, diminuir a velocidade de um corpo. E o que é um corpo? Para a física, corresponde à quantidade limitada de material ou substância, como 2 cubos de gelo, 400 gramas de álcool gel ou 4 barras de ouro. Me responda agora, onde é preciso aplicar mais força? Ao empurrar um sofá ou um banquinho? Ao arremessar uma bola de basquete ou uma bola de papel? Certamente você respondeu sofá e bola de basquete, afinal, eles têm maior massa, mais peso para deslocar. A força depende da interação entre corpos, como o homem e a pedra na figura. Ocorre quando há transferência ou transformação de energia e seus efeitos ou consequências são determinados de acordo com a intensidade, direção e sentido. Portanto, é uma grandeza vetorial. A intensidade é um valor numérico cuja unidade é o Newton, uma homenagem do Sistema Internacional de Unidades ao físico inglês Isaac Newton, pai das 3 leis do movimento. Quanto ao direção e sentido, direção é a reta sobre a qual a força atua, podendo ser horizontal, vertical ou diagonal. Já o sentido é para que lado essa reta aponta. Portanto, será sempre uma flecha e terá uma representação de força vetorial. Entendendo. Imagine um pacote de 1 kg de arroz sobre uma mesa. Esse pacote exerce uma força chamada peso ou gravitacional, resultado da interação entre a massa do quilo de arroz e a terra, cuja orientação é sempre para o centro da massa dos corpos, por isso é para baixo em direção ao núcleo da Terra. Quanto maior a massa do corpo, maior a força gravitacional. É ela que nos mantém grudados na superfície da Terra. É possível levantar este pacote de 1 kg de arroz ao exercer uma força capaz de mover 5 kg? Depende. Se eu aplicar essa força na horizontal para a direita, eu apenas vou arrastar o pacote. Se a força for inclinada para baixo, em ângulo para a direita, vou amassar ou deformar o pacote. Da mesma forma, se a força for aplicada na vertical para baixo.
Agora, se for na vertical para cima, serei capaz de erguer o quilo de arroz. Um corpo pode sofrer ação de mais de uma força ao mesmo tempo. Imagine a situação. Duas pessoas empurram um carro enguiçado. A força que cada pessoa exerce sobre o carro tem a mesma direção e o mesmo sentido, e por isso essas duas forças se somam. F1 igual a 10 newtons, enquanto F2 corresponde a 15 newtons. Como são forças de mesma direção e mesmo sentido, elas se somam e a força resultante corresponde a 25 newtons. Já no caso de forças em sentidos opostos, a intensidade da resultante corresponde à diferença entre as forças que a compõem. F1 igual a 10 newtons, F2 igual a 15 newtons. Como são de mesma direção, mas de sentidos opostos, elas são subtraídas e a força resultante corresponde a 5 newtons. Imagine agora duas equipes brincando de cabo de guerra. A intensidade da força de cada equipe é o somatório entre a intensidade de força de cada membro. Assim, a intensidade de força da equipe A é a soma de F1, F2 e F3, chegando a um resultado total de 5 newtons. A intensidade de força da equipe B é o somatório entre F4, F5 e F6 e também resulta em uma força total de 5 newtons. Como são forças de mesma direção, mas sentidos opostos, a força resultante aplicada sobre a corda é igual a zero. Neste caso, dizemos que a corda está em equilíbrio. Equilíbrio não significa apenas estar em repouso, mas é a condição de um corpo cujo estado de movimento não se modifica. Um carro deslocando-se em linha reta em velocidade constante estará em equilíbrio, pois a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Podemos medir a intensidade de uma força através de um dinamômetro, aparelho que utiliza a elasticidade de certos corpos para determinar a intensidade da força. Este dinamômetro utiliza a deformação de uma mola para medir a intensidade de força em Newton. Aparelhos mais atuais são digitais, como o da direita. Vimos que a força é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. A rapidez com que esse movimento é realizado corresponde à velocidade. Essa grandeza física relaciona o deslocamento de um corpo com o intervalo de tempo gasto para realizar esse deslocamento. Observe. O deslocamento de um automóvel foi do quilômetro 10 para o quilômetro 100, saindo às 8 horas, chegando às 9 horas. A velocidade média desse automóvel é calculada pela variação da posição do corpo em função da variação do tempo gasto neste movimento. A variação é dada pela diferença entre a unidade observada final e a inicial. Assim, a velocidade média deste automóvel é distância final, quilômetro 100, menos a distância inicial, quilômetro 10, 100 menos 10, 90, sobre a variação do tempo. Tempo final 9 menos o tempo inicial 8, 9 menos 8, 1. Sendo assim, a velocidade média é 90 dividido por 1 ou 90 km por hora. O sistema de unidades internacional diz que a velocidade de um corpo é medida em metros por segundo. O Brasil é que costuma utilizar quilômetros por hora. Lembre-se de fazer as devidas conversões. Mas, Prof. Mel, por que tu estás falando em velocidade média e não apenas velocidade? Porque ao longo do caminho a velocidade dificilmente é constante. Em uma curva, por exemplo, a velocidade tende a ser menor do que em uma reta. A variação da velocidade em um intervalo de tempo denomina-se
aceleração, que pode ser positiva quando aumenta a velocidade, como no caso da partida de um carro, que no tempo zero estava em repouso e 3 segundos depois alcançou uma velocidade de 15 metros por segundo. A aceleração média deste automóvel é dada pela variação da velocidade em função da variação de tempo, ou seja, velocidade final, 15, menos a velocidade inicial, 0, dividido pelo tempo final, 3, menos o tempo inicial, 0. 15 dividido por 3, a aceleração média deste automóvel foi igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Mas a aceleração também pode ser negativa quando reduz a velocidade, como no caso de uma parada. Neste exemplo, no tempo zero, o carro está a 20 metros por segundo, mas 4 segundos depois ele parou. Nesse caso, a aceleração média vai ser a velocidade final, 0, menos a inicial, 20, dividida por a variação do tempo, 4 menos 0. Menos 20 dividido por 4, a aceleração média vai corresponder a menos 5 metros por segundo ao quadrado. No Brasil, tendemos a utilizar quilômetros por hora ao quadrado. A aceleração depende da massa e da força aplicada. Se você empurra um carrinho de compras vazio e imprime nele uma determinada aceleração, vai ter que imprimir uma força maior para obter a mesma aceleração se o carrinho estiver cheio. E cadê a energia do processo? Chamamos de trabalho a medida da energia transferida de um corpo a outro pela força aplicada ao longo do seu deslocamento. Por isso, na física, somente forças realizam trabalho e não pessoas, animais, máquinas. Entendendo, se uma pessoa aplica uma força para baixo sobre um objeto e não há deslocamento, não há trabalho. Representado pela letra grega tal, neste caso, o trabalho é nulo. Ao aplicar uma força para a direita, a pessoa desloca o mesmo objeto na mesma direção. Então, realiza trabalho. Calculado pela expressão matemática, trabalho igual a força vezes a variação do deslocamento. Se a força é igual a 100 newtons e a variação do deslocamento é igual a 20 metros, o trabalho realizado vai ser 100 vezes 20 ou 2.000 joules. Joule é a unidade de trabalho que corresponde a newton vezes metro. Assim começamos a física. Até a próxima!